Informações agora do Corinthians. Quem chegou para se juntar à equipe foi o argentino Mauro Bocelli, que causou boa impressão no primeiro dia de trabalho. Dá uma olhada. Chuvinha leve, mas a rotina continua pesada no CT Joaquim Grava. Hoje, no futebol dinâmico que nós temos, a principal característica é que eles perdem a força, porque a partir do momento que você não faz durante 2, 3 semanas um trabalho específico, você começa a perder. E o trabalho de resistência normal que seria de corrida. Muitos atletas já se apresentaram aqui, não fizeram absolutamente nada nas férias e relato deles, eu nunca mais deixo de treinar nas férias, porque quando chega aqui é diferente, né? Embora os atletas façam um trabalho funcional, ou aquela corridinha, me engana que eu gosto, a intensidade aqui é muito diferente. E é mesmo, treino de manhã e de tarde. Mal chegou e o argentino Mauro Bocelli teve que entrar no ritmo. A disciplina do atacante chamou a atenção do preparador físico do Corinthians, Valmir Cruz. Então, o Bocelli, para a alegria do preparador físico, ele não estava parado, ele não estava inativo, né? Já vinha numa pré-temporada lá no México, isso é muito bom para a gente, está acabando de fazer as avaliações hoje, né? A gente conversando com ele, ele é um cara que se cuida muito, é um cara extremamente profissional, mesmo tendo essa idade de 33, você vê que ele está em forma, está fino, não é aqueles caras que engordam, né? E é um cara muito positivo, isso é bom para a gente. Valmir Cruz não estabeleceu uma data para que Bocelli esteja à disposição de Fábio Carille. O argentino vai voltar ao México na semana que vem para resolver questões pessoais e só depois disso vai iniciar os trabalhos com bola. Bocelli não vai atuar no jogo treino na quinta que vem contra o Nacional de São Paulo e é incerta a presença dele no amistoso do dia 13 contra o Santos. A estreia do Corinthians no Paulistão será no dia 20, em Itaquera, contra o São Caetano. E Carille deve usar um time misto, porque o elenco só deve atingir o condicionamento ideal no início de fevereiro. As condições físicas dos atletas são avaliadas por cores. O amarelo, o atleta está na média, né? O vermelho ele está abaixo da média e o azul ele está acima da média do grupo. Então são 3 cores que a gente utiliza para dividir esses subgrupos, onde facilita muito o trabalho. E eles ainda vão suar bastante. Por enquanto, azul aqui só no uniforme de treino. Paulo Lima, Bocelli chegou, jogador com uma média incrível na carreira, bom atleta por onde passou. Jogador de área o Corinthians tem, mas no ano passado eles não deram conta. Era uma posição, uma posição que precisava de um reforço? E como era, né? E tem números impressionantes do Bocelli, né? Eu costumo dizer, e tenho dito aqui nos canais Fox Sports, que não acompanho o Bocelli pelo futebol mexicano. Mas a gente está vendo aqui, ó, desde 2013 no Leão, são 231 jogos e 131 gols. É artilheiro de ponta? Lógico que é. 33 anos? Pouco importa. A idade nesse momento não importa. Importa o que disse o Cruz, né? O preparador físico do Corinthians. Chega seco, chega fino, chega pronto, fazendo pré-temporada lá no futebol mexicano, adaptado a uma realidade diferente da nossa. Vai chegar aqui e vai encontrar um futebol, ao meu ver, com mais pegada, com mais competição e com jogadores de mais qualidade. Não desmerecendo o futebol mexicano, muito pelo contrário. Mas acho que o futebol brasileiro, nesse momento, principalmente pelo movimento interno que se faz entre os clubes, né? O dinheiro está girando muito aqui dentro do Brasil, contrata daqui, contrata dali, pouca gente vindo de fora, o caso do Bocelli veio do México, tudo bem. Mas o mercado interno está super aquecido. É um jogador que o Corinthians precisava, homem de área. O Corinthians não tinha na temporada passada, improvisou vários, finalizou o ano com Danilo, que foi salvador do Corinthians no final do jogo, fazendo gols importantes, tirando o Corinthians do risco do rebaixamento. É um argentino que chega com 10 anos de passado com títulos de Libertadores, passagem pelo futebol inglês e também pelo futebol italiano sem muito sucesso, mas no México brilhou. Que chega para a gente observar. Eu não vi, prefiro aguardar para falar um pouco mais sobre o Bocelli. A gente vai continuar falando do Corinthians pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. A garotada do Timão bateu o Sinop do Mato Grosso por 4-1. O resultado garante o Timão na próxima fase. Vamos aos gols. Estádio Novelli Júnior. Os gols da equipe paulista foram marcados por Fabrício Oia, Rony, João Celeri e Natan. Pela terceira e última rodada da primeira fase da Copa São Paulo, o Corinthians vai encarar o Ituano, né? O estádio Novelli Júnior, inclusive, fica em Itu. Aí você está vendo os gols do Corinthians, 4-1.
E depois da partida, quem falou foi o técnico do Principal, que foi acompanhar de perto a equipe da base, esse jogo da Copa São Paulo. Carille gostou do que viu e ele sabe mais do que ninguém a importância de valorizar os meninos, no caso do Corinthians, do terrão. Vamos acompanhar o Carille. Alô, amigos, a importância de estar aqui e prestigiar os garotos aí, sempre estar de olho em jogadores que podem se destacar é muito importante. Então, a minha vinda junto com o Emerson, Sheik, com o Wilson, com os auxiliares aí é importante para a gente estar acompanhando dia a dia. A gente gosta de fazer esse trabalho, eu fazia desde a época de auxiliar, continuei fazendo como técnico e torcendo para que seja uma grande Copa e que a gente consiga destacar jogadores. Paulo Lima, há pouco a gente falou da importância da manutenção do Filipão no Palmeiras, a gente vê o Carille acompanhando a base, citou o Sheik, que agora tem uma função diretiva, né, de coordenação. É um cara, o Sheik é um grande vencedor, um cara bom de papo e rápido, um cara que, vamos ver como vai trabalhar na função, mas a importância da volta do Carille no momento de juntar os cacos depois de uma temporada doída. Era uma necessidade que o Corinthians tinha, né, até pela turbulência que passou na temporada passada, com técnicos que não deram muito resultado, né, correu o risco, inclusive, ali com o Jair Ventura de cair para a segunda divisão. O Jair, ao contrário, era exatamente otimista em relação a isso, falou assim, nós não vamos cair, nós vamos permanecer na primeira, e conseguiu deixar o Corinthians na primeira divisão. Fim de ciclo para o Jair, começa o ciclo Fábio Carille, técnico bicampeão paulista, técnico campeão brasileiro, com prestígio, e prestígio acima de tudo no futebol brasileiro e com a fiel torcida, isso é importante. Conhecedor do clube, né, trabalhou com o Mano, trabalhou com o Tite, consequentemente armazenou, né, agrupou conhecimento e volta agora de uma maneira, vamos dizer assim, um patamar acima daquilo que saiu. Retrato do Corinthians de hoje é um retrato do passado com o Carille? Acho que não. Mas o projeto, organização tática, comportamento técnico e, acima de tudo, experiência, ele incorporou muito mais. Vamos aguardar, saber que o Carille sabe comandar como poucos a sua equipe, né? Principalmente na estrutura, na pressão que ele faz taticamente, né? É um fiel ao seu trabalho tático e pode ser, com essas peças que o Corinthians está trazendo, um time muito mais ofensivo e muito mais vitorioso que foi na temporada passada, que realmente foi um Corinthians muito distante daquilo que a sua torcida deseja.